Fórmula do Sucesso. Estamos aqui para o nosso segundo encontro tratando do tema fitogeografia. No encontro anterior, nós falamos um pouco sobre o vocabulário empregado, dentro deste assunto, dentro deste tema. Neste encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre os chamados fatores abióticos ou fatores físicos que determinam as características gerais das vegetações. Acompanhe comigo a ilustração. Fatores físicos ou abióticos, correspondem aos fatores do meio físico que interferem nos vegetais. Considerando os diversos fatores, e entre os principais nós temos aí a questão da umidade. E aí, lembrando que todas as plantas necessitam de água, obviamente, para sobreviver, assim como todos os seres vivos, nós temos aí aquelas que se classificam em 6 tipos básicos de vegetação. Acompanhe aí comigo. Existem plantas que são classificadas como hidrófilas, aquelas plantas que, de maneira geral, estão adaptadas a ambientes aquáticos, São plantas que ocorrem na água. É o que acontece com as taboas, com a vitória régia, Por exemplo, na região amazônica e algumas áreas também do Pantanal, aqui no Brasil, verifica-se muito a ocorrência da vitória régia. Existem aquelas que gostam de umidade, ou ocorrem em ambientes úmidos, como se verifica nas florestas tropicais de maneira geral, destacadamente para a floresta amazônica aí. Planta que vive ou que ocorre em ambiente úmido, higrófila. Existem aquelas adaptadas a ambientes secos, com carência hídrica, como acontece na caatinga, plantas xerófilas neste caso. Existem aquelas plantas que ocorrem em ambientes temperados, com estações bem definidas, que são as plantas mesófilas. A mata de araucária, considerando essa questão, pode ser tida aí também como uma planta mesófila. Existem aquelas que são tropófilas, adaptadas a uma sazonalidade, onde 2 estações se distinguem, uma chuvosa, uma seca, O exemplo do cerrado brasileiro, onde você tem aí o verão chuvoso e o inverno seco, caracterizando, por exemplo, neste caso, plantas tropófilas, um ambiente tropófilo. Existem aquelas adaptadas à salinidade, o caso do mangue. São plantas halófilas, ambiente litorâneo, Sal. A presença do sal é importantíssima, O ambiente do mangue é um ambiente de água salobra, mistura de água doce com água salgada. Existe a possibilidade de classificarmos também em relação à temperatura, mas antes disso, uma abordagem. Eu falei aqui, por exemplo, sobre a mata dos pinhais ou de araucárias, que também pode ser classificada como mesófila, assim como ocorre nas florestas temperadas. Assim como as florestas temperadas, a mata de araucárias é de ambiente mesotérmico, ou seja, de um clima nem tanto dado ao calor, nem tanto dado ao frio. Só que existe um outro fator também importantíssimo na questão da distribuição da vegetação, que é a altitude. Nesse caso, aquelas plantas que ocorrem excepcionalmente em áreas mais elevadas do relevo são as plantas orófilas. Ok? Repetindo, plantas orófilas, plantas que ocorrem em ambientes, em pontos mais altos do relevo. O caso da mata de araucárias, aqui no Brasil, é de uma vegetação orófila, no sentido de que ela ocorre nas regiões mais altas do Planalto Meridional. Não se verifica as araucárias ocorrendo, por exemplo, nas regiões de baixa altitude do litoral. Portanto, o fator altitude, no caso das araucárias, é importantíssimo para a sua ocorrência, ok? Vamos voltar lá à classificação da vegetação em relação à temperatura. Observe comigo. Espécies vegetais classificáveis em função da questão da temperatura. Por exemplo, existem as plantas de ambiente megatérmico ou ambientes megatérmicos. De maneira geral, você vai associar isso, claro, à zona tropical do planeta. Então, todas as áreas que estão dentro do clima tropical, desde, obviamente, que o fator altitude não esteja modificando essa situação, se caracterizam como ambientes de vegetação megatérmica.
Em áreas de latitudes médias, ou seja, em regiões temperadas, obviamente, temos aí vegetação mesófila ou mesotérmica. Não é? Nesses ambientes, geralmente a temperatura média anual está entre 12 e 17 graus Celsius. Existe a vegetação ou as vegetações de ambientes microtérmicos, né? Como ocorre principalmente nas regiões de altas latitudes do hemisfério norte. A floresta boreal, não é? Chamada também de taiga, ou seja, aquela floresta formada por árvores, né, com copas em forma de cone, por isso chamadas de coníferas, adaptando-se à neve, não é? A forma de cone, ela contribui para que a árvore, não é? Ela não tenha os seus galhos quebrados, partidos pelo peso excessivo que a neve gera, principalmente no inverno. E também as vegetações de tundra, que são aquelas que ocorrem em regiões mais extremas, onde o solo não se desenvolve muito bem e parte do ano, em grande parte, a maior parte do ano, encontra-se coberto de gelo. Outro fator, a altitude. Olha só, já tinha destacado isso com vocês agora há pouco. O que acontece em muitas áreas do planeta, é que se tem uma vegetação, muitas vezes, com grande altura, ou grande altitude nesse caso. E aí, esse fator altitude, ele vai provocar a variação no que a gente se refere à latitude. Quando a gente fala de latitude, a gente destaca aí justamente o fato de que, à medida que nos afastamos do Equador, a diversidade em geral aumenta, aliás, diminui, e também a diversidade, a vegetação tende a ser mais homogênea. Em relação à questão da altimetria, o aumento da altitude, ou seja, o distanciamento para o nível do mar, faz com que também haja perda, em geral, na diversidade da vegetação. Ela vai ficando cada vez mais homogênea e também cada vez mais rala, mais escassa, até chegar, no caso das altas montanhas, às chamadas neves eternas. Então, veja nesse quadro que temos aqui tanto uma verificação das condições de latitude quanto de altitude, em relação à distribuição da vegetação. Em geral, portanto, com o aumento da latitude e com o aumento da altitude, há uma diminuição da biodiversidade, ok? Bom, está aí o fator latitude também, destacado nesse mapa que você observa agora. Nós temos aí, por exemplo, a fotografia no lado esquerdo, que traz aí a vegetação típica de ambiente de taiga, vegetação de coníferas, e uma vegetação de savana, destacada aqui nessa fotografia do lado direito. A taiga, ela é verificável principalmente no hemisfério norte, nas regiões de altas latitudes da América do Norte e da Eurásia. Uma observação importante para você. A taiga siberiana, lá no norte da Rússia, ela é a maior floresta do globo. Não em biodiversidade, lembre disso. Falei maior floresta, ou seja, aquela que ocupa o maior espaço territorial. Não é a floresta amazônica, se você pensava assim. Na realidade, a floresta amazônica é aquela que apresenta a maior biodiversidade. E dentro do ambiente tropical ela é a maior. Mas, no geral, a maior floresta do globo é a taiga siberiana. No entanto, pelo ambiente em que ela se encontra, com pouca insolação, temperaturas muito baixas, nós temos ali pouca diversidade ou nenhuma diversidade. É uma vegetação, é uma floresta, portanto, homogênea ou homóclita, formada por coníferas. Ok? Volte lá a ilustração comigo. Existem, em relação à questão dos solos também, a possibilidade de analisarmos aí a influência da vegetação nos ambientes. A cobertura vegetal, muitas vezes, ela é um fator que determina solos muito orgânicos, solos com um perfil, portanto, com um horizonte de matéria orgânica muito espesso.
E isso tem a ver diretamente com a sua estrutura, com a sua profundidade, com a sua formação. Em geral, em ambientes úmidos, os solos são muito mais desenvolvidos no sentido da sua espessura do que em ambientes secos, justamente pela ação da umidade e por conta também da ação dos micro-organismos. Em algumas áreas, o solo ele apresenta-se laterizado. O solo laterizado é aquele solo, né, onde nós vamos verificar uma grande quantidade aí, muitas vezes, de ferro ou de alumínio, por exemplo, em sua composição, e onde as estações secas se prolongam, determinando a formação dessas lateritas ou crostas ferruginosas. Em alguns lugares, esses solos laterizados apresentam rachaduras durante prolongados períodos de estiagem, como acontece, por exemplo, na Caatinga nordestina. Bom, em relação às formações vegetais, aos conjuntos de paisagens com fisionomias, com características semelhantes, você tem aí a possibilidade de analisar, em alguns casos, uma complexidade, justamente de ambientes onde você tem um pouco de ecossistemas distintos na formação e, em outros casos, não, uma certa homogeneidade nas características. Observe comigo esse mapa da distribuição geral da vegetação brasileira. É muito importante que você tenha uma noção da localização e da distribuição dessa vegetação pelo território. Ou seja, o mapa temático, aí ele tem uma importância, ele tem uma função. E é importante, é fundamental que você tenha a ideia da distribuição da vegetação nesses ambientes. No caso, este mapa, ele apresenta a distribuição da vegetação original. Portanto, aí descartando-se ou dispensando-se todo o processo degenerativo que o homem promoveu ao longo do tempo, principalmente, claro, após o processo de colonização, após o processo de ocupação do território brasileiro. Então, verifique aí que nós temos o ambiente da Mata Atlântica, A Mata Atlântica que está aí na fachada mais costeira do país, correto? Observamos também a ocorrência da floresta amazônica, que toma essa parte do norte do Brasil e também algumas áreas do Nordeste e do Centro-Oeste. Temos aí as chamadas matas intermediárias, Em determinados tipos de classificação elas aparecem como matas intermediárias. No entanto, é importante destacar que numa classificação geral, nós vamos ver posteriormente isso, essas matas intermediárias destacadas aí nessa cor, nessa tonalidade de verde musgo, fazem parte também do conjunto geral do que se chama de Mata Atlântica. Temos as vegetações de manguezais e restingas que aparecem aí efetivamente nas áreas litorâneas, bem próximos ou conectados de maneira geral com o ambiente da Mata Atlântica. No entanto, fazendo parte de um outro contexto, de um contexto de relação maior, mais íntima com o ambiente marinho. Temos a Mata de Araucárias, destacada aí entre o sul e o sudeste do Brasil e uma pequena parte do centro-oeste. A Mata dos Cocais, que é uma mata de transição ali localizada, você observe nessa parte norte do Brasil, um ambiente de transição, onde nós vamos encontrar um misto aí de cerrado, influência aí é principalmente do cerrado, floresta amazônica e caatinga. Essa é formada principalmente pelas palmáceas. A caatinga, que toma aí a maior parte do território nordestino e também parte norte do estado de Minas Gerais. Os ambientes de campos, que vão aparecer aí associados, muitas vezes a outros tipos de vegetação, inclusive nos pampas, apesar de neste mapa estar aí aparentemente dissociado, mas o ambiente dos pampas é dominado também pelos campos, E temos também os ambientes do cerrado e do pantanal. O cerrado, que é, em matéria de área, o segundo ecossistema brasileiro em extensão, e também o complexo do Pantanal, que, como o nome já diz, é um complexo, é um misto entre vegetações diferentes. Por exemplo, nós vamos encontrar áreas de cerrado, de floresta, tipicamente amazônica, e até de campos no Pantanal, ok?
Então, essa seria a distribuição geral dos ecossistemas brasileiros. No próximo encontro, nós vamos aí fazer uma, digamos, análise, né? Fazer uma comparação ou interação entre as informações que nós tivemos lá no nosso primeiro encontro, tratando do vocabulário, e as aplicações relacionadas à biogeografia do Brasil. Eu aguardo você. Até a próxima.